meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. A maioria dos carros de passeio modernos é equipada com uma correia de transmissão do mecanismo de sincronização. Apesar da massa de pontos positivos, como o silêncio da operação, a simplicidade do dispositivo e a confiabilidade, há uma desvantagem significativa: a correia pode se romper em movimento. E isso assusta os compradores em potencial. Naturalmente, há dúvidas sobre o que fazer se a correia dentada se romper e quais as consequências que isso pode ter. Falaremos sobre isso hoje e prestaremos atenção a cada nuance. Vamos entender como substituir a correia dentada no exemplo do Lada Priora de carros com motor semelhante. Causas de ruptura. A principal desvantagem da correia do Priora, aqui escolhemos como exemplo, mas não a diferença fundamental em relação aos carros com um tipo semelhante de mecanismo de distribuição, e que ela é feita de borracha. Portanto, se você não substituir a correia até o fim de sua vida útil, a ruptura ocorrerá espontaneamente e é impossível prever esse momento. Nos carros modernos, o único problema de uma correia rasgada é o próprio fato de ela rasgar. Em carros mais antigos, uma correia rompida também significa que as válvulas estão dobradas. Nos carros novos, os pistões têm ranhuras especiais embaixo das válvulas, o que evita esse tipo de problema desagradável. Os motores de 16 válvulas do Priora são exatamente assim. Nos antigos VAS 2109/99, se as válvulas estiverem dobradas, você terá que gastar muito dinheiro no conserto. Haverá quebra da correia por esses motivos, em fim da vida útil, vazamentos de óleo por baixo do cabeçote do bloco, quebra dos roletes ou do tensionador, o desgaste da correia antes do prazo e o erro mais comum das pessoas que operam um motor de 16 válvulas no Priora. Portanto, nesse caso, você deve se guiar pela quilometragem recomendada especificada pelo fabricante, perto da qual é recomendável substituir a correia. Nesse caso, se você não quiser que as válvulas dobrem, substitua a correia um pouco antes da data prevista. Outro problema para os motores que não têm os primeiros 100.000 km de quilometragem é o vazamento de óleo. De acordo com os regulamentos, recomenda-se que um motor de 16 válvulas seja reconstruído após os primeiros 150.000 km, substituindo todos os elementos de borracha. Se a junta não tiver sido substituída a tempo e o óleo da parte de baixo da tampa da válvula ou do cabeçote do cilindro vazar para a superfície do acionamento, o entortamento das válvulas será garantido em breve. O óleo na correia causa o envelhecimento por fadiga. A borracha se torna inutilizável e se torna mais fina sob a influência do ambiente agressivo. As consequências não durarão muito tempo, portanto os vazamentos de óleo também devem ser considerados como sinais de ruptura. Outro fator que afeta a condição da correia dentada são as unidades auxiliares que proporcionam o movimento da correia. No Priora com motor de 16 válvulas, o movimento da correia envolve rolos de desvio e tensionadores. A condição e a operação normal desses mecanismos também devem ser consideradas como sinais de ruptura. Porque, se algum mecanismo auxiliar emperrar durante o movimento, a correia se romperá. Para evitar que isso aconteça e não entortar as válvulas, você só precisa prestar atenção à condição das unidades auxiliares do mecanismo de sincronização durante a manutenção. Se você perceber que algo está errado, evite viajar até que a unidade relevante seja substituída. Verificação da capacidade de manutenção da correia. De acordo com a documentação de fábrica, podemos dizer que é necessário verificar o motor de 16 válvulas do Priora a cada 20.000 km rodados com a máquina. Leve em consideração a qualidade das peças de reposição e o grande número de falsificadores. Isso deve ser feito da mesma forma que no antigo 9, a extremidade dianteira é elevada em macacos acima do solo a uma distância suficiente para entrar embaixo do carro. Coloque o carro na quinta marcha, abra a tampa protetora ou remova-a para que as consequências da inspeção não a estraguem. Agora, peça a uma pessoa para girar o volante enquanto você inspeciona o acionamento quanto a danos. Se a inspeção mostrar sinais de quebra, é aconselhável fazer uma substituição. Os defeitos a seguir devem ser considerados como indícios: dentes rasgados, rachaduras, estrias oleosas na superfície. Se você não notar nada disso, poderá dirigir com segurança. Se você negligenciar isso, as consequências na forma de válvulas dobradas custará uma fortuna.
Seleção das ferramentas e início da operação. Portanto, se você já tem uma correia dentada rasgada ou decidiu trocá-la você mesmo, precisa começar com a preparação. Se chegou a esse ponto, você precisa saber que a correia dos motores de 16 válvulas do Priori trocada junto com os rolos de desvio e os tensionadores. Seu recurso é calculado de modo que eles falhem quase ao mesmo tempo. Se você trocar um acionamento, não é de excluir que a correia se rompa em movimento. Isso levará à quebra de todas as unidades de acionamento. Alguns motoristas notaram que, no final do recurso, o rolo de desvio foi dobrado e, por causa disso, até mesmo uma correia nova se rompeu. Você precisará das seguintes ferramentas em seu trabalho: um conjunto de chaves de fenda, chave de roda, macaco, chaves de boca, alicate. Procedimento de substituição da correia de transmissão. Agora vamos lhe dizer como substituir o acionamento se a correia dentada estiver rasgada. Como e o que você precisa fazer para lidar com a operação rapidamente e não fazer coisas desnecessárias. Em primeiro lugar, antes de começar a trabalhar, você deve desconectar a bateria do seu motor de 16 válvulas. Se não fizer isso, estará aguardando as consequências: choque elétrico, queima dos fios durante a operação ou perturbação da unidade de controle do motor. Para que as válvulas assumam a posição correta e você tenha alinhado as marcas nas polias do virabrequim e do eixo de comando de válvulas, será necessário girar o virabrequim. Depois de alinhar as marcas em uma posição, olhe sob a tampa do volante do motor. A marca na tampa do volante também deve estar alinhada com a marca na tampa. Se isso não for feito, as válvulas assumirão uma posição fora do padrão e o motor não dará partida. Marca do pinhão do eixo de comando de válvulas. Agora você precisa desparafusar o suporte do gerador e remover o acionamento dele. Para fazer isso, a carcaça do gerador é deslocada um pouco para o lado. Nesse estágio, será necessário desparafusar a polia do virabrequim. Para fazer isso, use uma chave inglesa adequada. Se não for possível desparafusar imediatamente, tente bloquear a rotação do volante do motor para travar o eixo. Certifique-se de que os dentes não estejam dobrados, pois isso é um dano grave. Agora é só uma questão de tempo até que as polias de desvio e de polia intermediária sejam presas por parafusos. Depois de desparafusar a última, solte a tensão da correia e remova-a. Em seguida, resta montar tudo na ordem inversa, colocar uma nova correia e tensioná-la de acordo com as normas de fábrica. Resumindo, recomendamos que você monitore cuidadosamente seu carro e verifique os motores de 16 válvulas nos postos de serviço. Afinal de contas, você não gostará das consequências de uma quebra. E se isso acontecer em trânsito, você terá de gastar muito dinheiro com o conserto. Em conclusão, o rompimento da correia dentada pode trazer sérias consequências para o motor do seu veículo, resultando em danos significativos e custos elevados de reparo. É fundamental realizar a manutenção preventiva e substituir a correia dentro dos prazos recomendados pelo fabricante. Assim, você garante a durabilidade do motor e evita surpresas desagradáveis na estrada. Cuide do seu carro e mantenha-se sempre informado sobre a importância desse componente vital.